Olá a todos e começo por dizer que muito provavelmente este vídeo vai ficar grande, mas que não estou minimamente preocupada com isso. Há alguns em que eu fico pronto, picuinhice minha, algo, não havia, como é que eu ia dizer, motivo por teres falado tanto, perdeste mais uma vez, etc, etc, mas este não. Este é daqueles vídeos que eu tenho mesmo que fazer. Mesmo que no final pouca gente o veja e pouca gente mostre interesse nele. É daqueles vídeos que é muito difícil fazer, porque quando nós temos uma experiência de leitura tão marcante como foi esta, torna-se, por um lado, fácil falar dela, mas por outro lado, muito difícil, porque nunca conseguimos, ou pelo menos eu sinto isso, nunca consigo transmitir tudo aquilo que essa experiência de leitura deixou em mim. E isto é o que vai acontecer neste vídeo. Eu vou tentar, de todas as formas possíveis e imaginárias, ficar satisfeita com aquilo que vos vou dizer, com aquilo que vou partilhar, mas ao mesmo tempo sei que, e já me estou a arrepiar, sei que tudo aquilo que esta obra me deu, tendo em conta que é uma obra de não ficção, todas estas mulheres que eu conheci, mesmo não sabendo quem são elas, mesmo não sabendo pronunciar o nome delas, mesmo e infelizmente esquecendo muitas delas, porque são imensas mulheres que preenchem esta obra, eu sei que nunca vou conseguir mostrar, transmitir tudo aquilo que elas me deram e mostrar o quão agradecida eu estou, o quão estupefacto eu fiquei e o quanto ainda me parece impossível e inconcebível tudo aquilo que elas fizeram e tudo aquilo pelo que elas passaram. Sei, tudo isto vai ser então aquilo que vai andar aqui na minha cabeça aos pontapés, umas coisas aos pontapés às outras, porque eu quero mostrar-vos tudo isto, quero transmitir tudo isto e não vai ser fácil. Não vai ser fácil por esse lado. É fácil quando uma obra nos deixa este impacto, porque nós queremos e temos muita coisa para dizer, mas ao mesmo tempo organizar tudo isso e ficar satisfeito com o resultado final e ficar com a ideia de que consegui fazer assim uma pequenina justiça a tudo aquilo que esta obra me trouxe, não é nada fácil, é muito difícil. Por isso, se vocês quiserem manter-se por aí, mantenham-se. Vale a pena, mesmo que à partida vocês digam que não serão capazes de ler esta obra, mesmo que não seja alguma coisa que faça parte dos vossos planos ou que até faça parte dos vossos gostos, este género de obra é tão enriquecedor, faz-nos aprender tanto sobre a história, sobre as pessoas, sobre nós mesmos, sobre aquilo que são os limites de um ser humano e que nós às vezes pensamos que não conseguimos ultrapassar. Eu pelo menos acho que não consigo ultrapassar estes limites e percebemos que mulheres miúdas de 14, 15, 16, 17 anos fizeram coisas impensáveis e conseguiram fazê-lo, e para mim tudo isso parece-me inconcebível à primeira vista, e depois deparo-me com estes testemunhos e fico completamente abananada, e é isso que eu retiro destas leituras, e por isso, se vocês tiverem algum interesse nisso, mantenham-se por aí. Já sabem que eu estou a falar da terceira obra que eu li de Svetlana Alexievich, que se torna cada vez mais uma autora das minhas favoritas de todo sempre. Eu não tenho qualquer dúvida neste momento e acho que nunca mais ela vai deixar de estar nesse pote restrito de autores favoritos, de maneira nenhuma. É cada vez mais uma autora que eu admiro sem fim, de forma sem fim, e só li ainda
3 das suas obras, faltam-me 2, isso é o que me dói mais, saber que só tenho 5 obras dela para ler e já vou a mais de metade já foram lidas, mas pronto, tenho lido uma por ano. A primeira que eu li em, deixem-me confirmar aqui, nem tenho apontado, mas li, creio eu que foi em 2019 ou 2020, Vozes de Chernobyl. Há vídeo de opinião aqui no meu cantinho, aliás, é um dos, se não é o vídeo mais visto do meu cantinho, é um dos mais vistos, eu depois deixo ficar aqui nos cartões e também na caixa de descrição. Este foi então, foi a primeira vez, o primeiro contacto que eu tive com o projeto da autora, que se chama, o seu projeto literário que se chama Vozes de Utopia. Foi este o meu primeiro contacto. O segundo contacto foi O Fim do Homem Soviético, e comparando as duas, eu gostei mais desta, sem qualquer dúvida. Esta lia em maio, junho do ano passado, 2021, e foi também uma experiência avassaladora, de muita aprendizagem. Também há vídeo de opinião, deixo-vos ficar aí. E a terceira experiência, e que vai ser o que vai fazer parte deste vídeo, foi esta: A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que chegou cá a casa já há bastante tempo. Chegou cá a casa em outubro de 2019, foi uma prendinha maravilhosa, muito especial da Catarina, da Farmácia Literária. Muito obrigada, Catarina, mais uma vez. E só agora é que ela chegou às minhas mãos, mas não, isso de demorar muito tempo a pegar nela nunca me preocupou, porque eu já sabia que um dia destes ela iria chegar às minhas mãos, eu iria lê-la e ela iria ter, como teve, o impacto que teve na minha vida enquanto leitora e enquanto mulher e enquanto cidadã, o que vocês quiserem. Esta é a terceira obra que eu leio então da Svetlana Alexievich, mas foi a primeira que ela escreveu de todas as 5 que compõem então o seu projeto literário Vozes de Utopia. Esta é a primeira e desculpem eu estar a olhar para baixo, mas tenho que ler isto direitinho para não cometer nenhuma gafe. Ela foi originalmente escrita em 1985, mas foi bastante alterada e muito ampliada em 2002, com tudo aquilo que a censura na altura de 1985 não lhe tinha permitido mostrar. E mais uma vez nós temos aqui uma obra composta por vozes, tal como acontece nestas que estão por aqui, que eu já li e que eu acho que acontece nas outras 2 que ainda me faltam ler. Nós temos então aqui uma obra de não-ficção composta por vozes, e por vozes, creio eu, que quase exclusivamente femininas. Poderá haver uma outra coisa aqui de uma voz masculina que estava presente na altura em que a Svetlana fez uma determinada entrevista a uma mulher. Nós temos então aqui uma obra marcadamente feminina e que nos vai mostrar aquilo que é um bocadinho a ideia genérica que todos nós temos de que a guerra é uma coisa maioritariamente masculina, que sim, que há muitas mulheres que poderão estar envolvidas na guerra, seja na retaguarda, seja como enfermeiras, como médicas, etc. Mas não estamos de maneira nenhuma habituadas ou habituados a pensar na guerra e a pensar em mulheres com algumas, como é que eu ia dizer, posições que habitualmente são posições ocupadas por homens, como por exemplo tanquistas, não é? Que conduziam tanques, franco-atiradoras, pilotos de avião, também responsáveis pela artilharia antiaérea, por muita coisa que são posições que normalmente são ocupadas por homens, e que aqui nós vamos perceber que durante a Segunda Guerra Mundial estas mulheres da antiga União Soviética ocuparam essas posições e ocuparam-nas de forma exemplar. Para além de que também temos aqui muitas vozes, muitos testemunhos de mulheres com aquelas
posições e ocupações que facilmente nós percebemos que sim, podem ser posições ocupadas por mulheres, como cirurgiãs, como médicas, como enfermeiras, como gente que lavava as fardas, como gente que cozinhava, etc, etc. Temos aqui uma panóplia gigantesca de posições de mulheres que, à viva força, quiseram participar na guerra. Temos aqui mulheres muito novinhas, com 14, 15, 16, 17 anos, que mal a guerra deflagrou, mal a guerra chegou às terras da União Soviética, quiseram também elas combater na frente, não combater na retaguarda, mas sim combater na frente, e nunca desistiram, por muitos nãos que tivessem ouvido, por muitos nãos que tivessem lhes sido tudo dito que não, que a guerra era uma coisa de homens, que elas não iriam de maneira nenhuma combater na frente. Elas insistiram, até que sim, até que venceram a sua posição e conseguiram combater ao lado dos homens em pé de igualdade, como se fossem mais um deles. Aliás, a maneira como elas se vestiam fazia com que muitas vezes nem se apercebessem as outras pessoas de que estavam perante uma mulher. Temos então aqui tudo isso contado, mas temos as suas experiências, o que as levou à guerra, aquilo que passaram na guerra e aquilo que a guerra lhes deixou de bom e de mau, e aquilo que foi a sua vida depois de terem participado de uma forma tão ativa na guerra e na frente de combate. É isso que temos aqui e é... como é que eu hei de explicar? É do princípio ao fim uma sensação, pelo menos eu, de completa admiração e até veneração por estas mulheres anónimas, por estas mulheres que nós vamos conhecendo a partir de pequenos testemunhos das suas vozes em pequenos textos, às vezes uns textos mais pequeninos, outras vezes uns textos maiores, que vamos sabendo a maior parte das vezes os seus nomes, que vamos sabendo a posição que elas ocuparam na guerra, mas das quais depois nunca mais vamos saber nada e que, obviamente, o esquecimento, por muito doloroso que isso seja, vai fazendo com que nós as deixemos para trás. E isso é o que dói, porque tudo aquilo que está aqui é para deixar-nos completamente estupefactos, completamente assarapantados com tudo aquilo que elas fizeram e ao mesmo tempo com uma admiração sem fim, com uma veneração por estas mulheres que passaram por tanta coisa que me revoltou o estômago. Vocês nem imaginam as coisas que elas finalmente puderam deitar cá para fora, puderam contar à Svetlana. E depois temos aqui também a sensibilidade da própria autora em alguns trechos que funcionam como introdução ou então que às vezes interrompem alguma coisa que está a ser dito no testemunho de alguma mulher. Nós temos tudo isso aqui e é uma leitura que temos que fazer de forma muito pausada. Mesmo eu, que já sabem o quanto gosto de ler estas temáticas e o quanto já li estas temáticas, eu tive que ler esta obra de forma muito pausada. Quis que ela fosse uma leitura para o meu Julho Nobel. Comecei em julho a lê-la, mas só a terminei no final de agosto e mesmo assim acho que deveria tê-la lido mais pausadamente, porque por um lado queria assimilar melhor tudo aquilo que estas mulheres me contam e prestar-lhes assim a minha homenagem e ao mesmo tempo não sofrer tanto como eu sofri ao ler mais do que um testemunho de cada vez, ou seja, cada dia eu lia mais do que 1, 2, 3 testemunhos e isso teve um impacto em mim que vocês nem imaginam, nem conseguem imaginar. Pronto, tudo aquilo que está aqui é avassalador. É avassalador por tudo aquilo que nós associamos às guerras e às atrocidades que se cometem nas guerras, a tudo aquilo que eu pelo menos não consigo conceber de todas as atitudes que se tem que ter numa frente de combate e depois conseguir
viver com isso, conseguir deitar a cabeça na almofada e viver com isso, não continuar a vida depois da guerra ter terminado e ter aquilo sempre assim aqui a matutar na cabeça, olhem, é uma coisa brutal, brutal, brutal. Há aqui partes, sobretudo as partes que estão associadas, pelo menos foi aquelas que mais me revolveram as entranhas, associados aos partisanos, à resistência, a todos aqueles que foram lutando e que não faziam parte da frente de combate, não tinham uma posição específica na frente de combate, mas que iam também eles fazendo a sua própria guerra e que eram barbaramente torturados quando eram capturados pelo inimigo. Essas partes foram horrendas, do mais atroz que vocês possam imaginar. Temos tudo isso, mas também temos ali um lado que é o lado feminino, o lado daquelas mulheres que estavam na frente de combate, mas ao mesmo tempo não queriam perder a sua feminilidade, o seu lado feminino, que já nem consigo dizer a palavra feminilidade, não queriam perder o seu lado feminino, que às vezes tinham mais cuidado e faziam mais sacrifícios para ter um lacinho para pôr na cabeça ou uma peça de renda mais íntima. Olhem, é assim uma coisa, é uma experiência de 180 graus, vocês têm tudo aqui, têm uma panóplia que é impossível eu transmitir-vos tudo aquilo que está aqui dentro e que me deixou mais uma vez completamente rendida a estas vozes de utopia, a esta Svetlana Alexievich e a este trabalho que ela tem ou que ela teve. Todas estas entrevistas, todas estas coisas que ela soube em primeira mão, todo este trabalho, toda esta sensibilidade que ela tem de ouvir, de escutar, porque é muito fácil falar, não é? É muito fácil desabafar, mas é tão bom termos do outro lado alguém que nos escuta, alguém que muitas vezes só está ali a escutar, que não precisa dizer grande coisa para que nós libertemos tudo o que está aqui dentro, e é isso que nós temos aqui. É uma experiência do mais enriquecedor que vocês possam considerar ter. Sei que não é uma leitura para toda a gente, entendo isso, mas para mim já não faz, a minha vida enquanto leitora já não faz sentido sem Svetlana Alexievich, sem as suas vozes, sem estes testemunhos. E já sei que as outras duas obras que ainda me faltam vão também ter um impacto tremendo na minha vida, mas eu já não consigo conceber a minha vida sem isso, sem estas vozes de utopia. Foi um 10 em 10, aliás é mais do que um 10 em 10, isto de certeza, esta obra de certeza é uma das melhores leituras de 2022 e está lá no top 3. E é óbvio que eu tinha que vos mostrar, tinha que fazer um vídeo e mostrar-vos tudo aquilo que esta obra me deu e que é avassalador e é múltiplo e é complexo e é duro e é sofrido e é uma lição de história, é uma lição de uma história que nós não estamos muito habituados a ler, seja em obras de não ficção ou então ficcionadas, de uma parte que nós não estamos habituados a ver quando se fala de uma guerra, porque a guerra normalmente não tem rosto de mulher, pelo menos do que nos passa, mas sim, muitas vezes tem muitas mulheres, tem muitas vezes muitas mulheres por trás e que têm um papel fundamental no desenrolar de um conflito com as características que, por exemplo, teve a Segunda Guerra Mundial. Não sei mais o que vos dizer, acho que já falei tudo, apesar de que acho que não falei tudo, mas acho que é isto e, olhem, vou despedir-me dizendo-vos que se vocês têm interesse, conheçam esta autora, conheçam este Prémio Nobel, porque não se vão arrepender, têm que ir preparados para aquilo que vão encontrar, ok? Dos três,
Acho que aquele que poderá ser menos duro em termos de sofrimento é este. Este sim, este é o menos doloroso em termos de sentimentos pelos quais nós passamos. Estes dois é de nos fazer muito, muito sofrer e eu sofri mais com este do que este, confesso, ok? Muito obrigada por me terem ouvido, espero que tenha valido a pena. Digam-me aí em baixo aquilo que já leram de Svetlana Alexievich, se já leram, aquilo que acharam do que eu vos contei desta guerra que não tem rosto de mulher, e vemo-nos num próximo vídeo e fica prometido que para o ano, mais uma vez em julho, eu lerei Svetlana Alexievich e lerei a quarta obra das suas Vozes de Utopia. Um beijinho muito, muito, muito grande e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!